Bem, a rivalidade do senhor Luati Beirão, ou seja, da senhora Tizé e Luati Beirão, é discutida na internet com muita força. O ativista apareceu na rádio essencial, acredito, ah, deixando lá o seu ponto de vista concernente o Estado angolano e chega à conclusão de que as eleições em 2027 não se vão fazer sentir sentido, porque será aquilo que a gente chama de boomerang, está no mesmo círculo, vai e volta e pronto, o resultado a gente já sabe. A senhora Tisa protestou, dizendo que não vem com este tipo de conversa, porque as palavras do ativista parecem de alguém que foi bem instruído para preparar a mentalidade das pessoas e subjetivamente dando a entender que o Lourenço deve manter-se aí até quando não puder mais. Então, a senhora Gisele dos Santos diz que as eleições são sim válidas e têm de ser feitas como sempre se fez. Setembro de 2022 foram as eleições e conhecemos o presidente. Na verdade, a gente já sabia, né? Porque a gente vem de 2017 com o presidente Lourenço, 2022 renovou-se e 2027 queremos conhecer o novo chefe de Estado, caso o partido venha a vencer as eleições. Essas são, em outras palavras, né, o que a senhora Tizé dos Santos disse. O ativista Cavula reage, né, começando por questionar a JHM, chamou a senhora Tizé dos Santos de empresária. Pá, eu quero saber se ela é empresária de quê, em que empresa, e pá, enfim, então ele adverte senhora Tizé, fala o que tinha que falar, e está muito pesado. Quem não assistiu o vídeo que a senhora Tizé reage ao ativista Luati Beirão, eu intitulei este vídeo como Tizé critica Luati, Jaime e Sonangol na mira. Quando falo Jaime, estou a falar de Joaquim Jaime, que esteve aí, na entrevista no programa do Sr. Carlos Alberto e tal. Está na diáspora e precisa de apoio jurídico? A Glória e Leonídio Limitada é especialista em consultoria para vistos, IRS, recibos verdes e abertura de negócios. Contacte já. WhatsApp Angola, mais 244 922 119 704. Ou Londres, mais 44 7594 397 584. Bem, eu sou o JHM, sejam todos bem-vindos. O portal é de Batadia TV. E antes de tudo, seu like é super importante. Like, partilha, comentário são as partículas que enriquecem este canal e esta pessoa que está aqui a trabalhar. E nós vamos principiar este vídeo com um artigo posto a circular aqui no portal de notícia Folha 8, com a autoria do senhor Berlantino Dário, que diz: João Lourenço termina mandato no comando da União Africana. Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, vai neste fim de semana terminar o seu mandato na liderança da União Africana e passar o testemunho à República do Burundi, não é? Durante a 39ª Conferência de Chefes de Estado, né? De chefes de Estados e de governo, para testemunhar a conclusão do mandato de Angola, na capital da Etiópia, Addis Abeba, cidade-sede da União Africana. Berlantino Dário diz envolvidos 12 meses. O porta-voz da Presidência da República, Luís Fernando, esclareceu que neste fim de semana, em Addis Abeba, o estadista angolano João Lourenço concluiu o seu mandato de um ano à frente de mais importante organização político-diplomática do continente, a União Africana. De fevereiro de 2025 a fevereiro de 2026 foi o tempo de 12 meses, sim, durante o qual o chefe de Estado angolano cumpriu o dever de liderar a União Africana após eleições estatutária, que contemplou a região do continente e que cabia o mandato
na região da África Austral, onde se insere, aludiu. Entretanto, a escolha do Burundi recai sobretudo pelo facto de, nos últimos anos ou últimos meses, ter atuado como o primeiro vice-presidente da mesa da Assembleia da União Africana, em estreito respeito pelos estatutos e regulamentos da organização. Cabe agora ver a República do Burundi, que vai dirigir o bloco continental até fevereiro do próximo ano, isto depois, nos últimos meses, o Burundi ter atuado já como primeiro vice-presidente da mesa da Assembleia na União Africana, que o Bernardino também repetiu isto, né? Bom, então, de acordo ainda com o porta-voz, a história está escrita, a história foi feita, Angola tem assim, no registro dos seus 50 anos de nação independente, livre e soberana, o facto de ter também ela liderada a União Africana, sucessora da lendária Organização da Unidade Africana, OUA, fundada na década de 60 do século XX para divulgar as independências dos territórios africanos dominados, então por várias potências europeias, considerou Luís Fernando. O presidente João Lourenço deixou hoje a capital angolana, Luanda, com destino a Addis Abeba, hoje, referia-se ontem, dia 13, a Addis Abeba para protagonizar o momento em que muda de mãos a liderança da União Africana, com a convicção generalizada dentro e fora do continente, e de que foi uma jornada de 12 meses que permitiu levar de maneira extraordinária a voz de um continente em transformação, concluiu o Sr. Luís Fernando. Bem, caros amigos, tivemos acesso através do portal de notícia Folha 8. Na verdade, nós já tínhamos noticiado isto há cerca de 3 ou 4 dias, sobre esta mudança, né, de liderança da União Africana. Vamos falar através da caixa dos comentários, né, o que é que caros amigos pensam sobre isto. Agora nós vamos ouvir o ativista Cavula, que deixou aqui o seu parecer sobre a reação da empresária José dos Santos. Vamos ouvir aqui. E ora viva, ora viva, ora viva. Gente chique, gente da banda, gente tula como Cavula, meu caçula JHM, e aqui é o Cavula, e o nosso especial muito boa noite, bom dia e boa tarde Angola e o mundo, e aqui é o Cavula mais uma vez. Pessoal, eu venho aqui a fazer a minha intervenção perante essa passagem da Tizé dos Santos, também que me surpreendeu, onde o mano JHM a chama de empresária. Eu não sei em que ramo que ela está a empresariar, gostaria de saber, e aonde, em que posição geográfica, ou então em que GPS. Pois, esse assunto me interessaria bastante para eu tentar estudá-la, se ela está mesmo cabal para levar essas empresas dela até a um bom porto, uma vez que eu ouvi dizer que ela já foi uma banqueira, teve um banco em Angola chamado Prestígio Banco, e dizem que esse banco não prestava. Epá, isso de facto é fulminante, é interessante e é bastante picante. É a razão pela qual eu trouxe aqui essa dica. Pois, e continuando, essa desavença entre a Tizé dos Santos e o Luati Beirão, epá, pessoal, praticamente isso para mim me parece ser uma brincadeira de fiascos. Estão a perceber? Porque eu ouvi dizer que a Tizé dos Santos mais o Luati Beirão, que eram amicíssimos, o Luati Beirão brincava no Palácio Presidencial como se fosse no quintal do pai dele. Estão a perceber? Essa Tizé bom, todos os filhos de Eduardo Santos que se encontravam no Palácio brincavam aí juntos. Só que esses compadres zangaram-se, agora eles querem praticamente contaminar essas zangas todas deles até a nós,
que nem os conhecemos, nem de perto, nem do meio e nem de longe. Pessoal, o que a gente... Não falo da gente, falo de mim mesmo na qualidade de Cavula. Eu gostaria de estar muito e muito longínquo e muito distante dessas pessoas. Porque essas pessoas são todas elas de uma tipologia praticamente de meloganias. Estão a perceber? Essas pessoas são assim, são pessoas muito espertas, que não estão aí para nós, sim, mas só estão aí para eles mesmos. Então nós temos que ter toda a cautela possível, porque todo cuidado é pouco. Eu até agora estou cru, nem sei o que o Luati Beirão falou, mas o Luati Beirão falou coisas desse gênero que a Tizé está aqui a reproduzir. Eu acho que ele também tem um coisa, como é que chama? Um argumento muito forte que vem a sustentar essa intervenção toda dele, dizendo que tinha que se fazer todos os possíveis para se evitar o pleito eleitoral. Mas uma coisa é certa, segundo as minhas visões, mesmo tendo esse novo ou então o próximo pleito eleitoral, o João Lourenço será sempre o presidente de Angola. Estão a perceber? Mesmo impedindo, segundo a visão do Luati Beirão, o João Lourenço será sempre o próximo presidente de Angola. Sabem por quê? Porque isso está mais do que claro, isso está mais do que visível. Estão a perceber? Porque o que aconteceu com José Eduardo dos Santos, o mesmo está prestes para acontecer também com João Lourenço. Então, ele vai criar aqui empecilhos, ou então mesmo barreiras e muros intransponíveis, hein? Com que ninguém venha substituí-lo, enquanto ele está se sentir mesmo como se fosse o dono desse xadrez político socioeconômico angolano. Agora, se a Tizé está contra a visão do Luati Beirão, então ela que vem aqui nos dizer como é que a gente podemos tirar esse marmanjo que o pai dela, o José, tivera nos empurrado no poder como sucessor dele. Estão a perceber? Porque essa Tizé, ela é maluca. Ela é maluca. Só que a grande sorte dela é que ainda não começou a comer no lixo. Mas será que ela não está a ver que a nossa existência está sendo praticamente destruída, danificada, ou então mesmo coisa suplantada, ou então ainda mesmo aniquilada? Será que ela não está a ver isso? 10 anos, praticamente é uma década, mas dentro dessa década, os estragos que o João Lourenço nos produziu são irreparáveis. São danos irreparáveis. Então, eu acho que a Tizé está a perder uma grande oportunidade de ficar calada. Ela que tenta analisar profundamente dentro de uma morfologia o que o Luati Beirão está aí a berrar. Estão a perceber? O Luati Beirão também, eu acho que ele está certo. Mas agora, qual é o truque? Qual é o truque? Ou então, qual é o mecanismo? Ou ainda, qual é a ferramenta que a gente podemos forjar, ou então engendrar, para a gente fazer com que essas eleições não aconteçam? Deixo aqui o meu ponto de interrogação. Pessoal, por quê? Porque sendo alguém nas vestes de Luati Beirão, se ele chegou a ponto de dizer isso, é porque ele tem uma visão muito diferente da nossa visão. É aquilo que se diz que não há fumo sem fogos. Estão a perceber? Então seria bom se a Tizé nos dissesse que ela é contra não mais
o impedimento dessas eleições, qual seria então o nosso trunfo que nos valeria a pena a gente apostar para que o João Lourenço deixe de ser o próximo presidente em Angola, ou ainda com que haja mesmo alternância política em Angola. Porque o João Lourenço, praticamente, ele está aí sempre naquela figura, que é presidente, mas quem estraga toda Angola é o MPLA. Então, o nosso problema não é um homem à frente do país como o mais alto representativo. Podia ser uma nossa grande representatividade se ele tivesse mesmo ética governativa ou então ainda civismo. Claro que não, ele não tem nenhuma dessas duas propriedades que eu citei aqui. Então, o nosso problema chama-se MPLA. Por quê? Porque o João Lourenço é uma só pessoa. É aquilo que o Cavula tem reduzido aqui em minhas nobres falas. Uma árvore não é uma floresta. O pai da Tizé saiu, deixou de existir. Veio outro em nome do MPLA. E a nossa porrada e a nossa surra está sempre aí. Estão a perceber? Então, pessoal, eu acho que todo o que dá de pouco. Seria bom se a Tizé repensasse mais uma vez nessas falas todas dela, antes de vir aqui criticar o que o outro está aí a tentar nos informar ou então a tentar nos oferecer, uma vez que nós não temos nada a ver com esse fiasco deles. E era tudo por enquanto. E paro por aqui. E felicidade e saudades, grandes amizades, isto de nome em toda a nossa angolanidade. E passo a palavra. Com licença, Cavula, fui. Mas velho Cavula, ouvimos com bastante atenção. Caros amigos, vamos conversar através da caixa dos comentários. Partilhem, se faz favor, para mais pessoas terem acesso de conteúdo. Debate a GTV, grato pela presença, grato pela preferência e fiquem atentos que daqui a pouco vem outra bomba. Está certo? Então, até breve.